Olá, bem-vindo ao segundo vídeo do Can I Dream. Hoje eu vou falar sobre como funciona o processo de revalidação de diploma para dentistas. Olá, muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo do Can I Dream. Hoje eu queria falar com você, querido colega de profissão, dentista, sobre como é esse processo de revalidação de diploma. Tudo que a gente, na verdade... Espera, respira. O processo de revalidação do diploma para dentistas formados fora do Canadá e também para os canadenses é feito pelo NDEB, the National Dental Examining Board of Canada. Ele é uma instituição governamental que regulamenta o exercício da profissão de dentista para dentistas que se formaram dentro do Canadá, que são os Accredited Dental Programs, e para os que se formaram fora do Canadá, os Non-Accredited Dental Program. Na verdade, se você se formou no Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia, Irlanda ou Austrália, você pode exercer em qualquer um desses países. Se você se formou em outro país que não sejam estes que eu falei, você tem que revalidar o seu diploma. Primeira coisa que eu queria contar para vocês, a gente precisa de uma coisa muito importante para começar a pensar em revalidar o nosso diploma, e seria dinheiro, porque não é algo barato, aliás é bem caro. Eu vou passar para vocês mais ou menos os valores atuais que a gente encontra no site, que eu vou passar aqui embaixo o site para vocês, e vocês podem dar uma lidinha. O site é em inglês ou francês, tá? Mas nada que um dicionário do lado ou um Google Translate não ajuda. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter, meus caros colegas de profissão, é dinheiro. Esses são meus cofrinhos, ó, cofrinhos, estão um pouco vazios, porque todos os processos são pagos no cartão de crédito. Então, não adianta você ter uma coleção de cartão de crédito se você não vai ter dinheiro para pagar a fatura dele no próximo mês. Todos os pagamentos eles são feitos em dólar canadense e ele vem faturado à vista com a cobrança do IOF. Então não adianta você se animar e passar o cartão que nem um louco, desesperado, e depois você não vai ter dinheiro para pagar a fatura. E aí você vai se endividar e vai se ferrar. Bem, então, primeira coisa, guarde dinheiro. Tenha dinheiro guardado, tenha um bom fundinho de caixa, porque vai precisar e muito. E aí vão começar, eu vou passar para vocês as taxas, para vocês terem uma ideia. Para você se aplicar, para você se cadastrar no site, você tem que pagar uma taxa de 950 dólares canadenses no cartão de crédito e à vista. Bem, feito isso, você vai fazer uma prova inicial que tem 100 questões, e dessas 100 questões você tem que acertar 75% no mínimo. Acertando isso, e elas são questões múltipla escolha, e são bem parecidas com as nossas questões de concurso aqui no Brasil. Então elas variam de especialidades e também de temas mais gerais, como biologia e bioquímica. Acertando os 75% ou mais, a gente vai passar para a segunda fase do processo, que são as provas de conhecimento geral, fundamental. Essa fase tem um custo de 800 dólares canadenses, também pagos à vista no cartão de crédito. A terceira fase, ela é de julgamento clínico. O que é isso? Eles vão dar várias questões clínicas e a gente tem que responder como a gente procederia, como a gente encaminharia esse tratamento com o caso clínico que eles te dariam.
que aliás são vários, tá? E aí é uma coisa bem subjetiva, mas que a gente já dá pra meio que imaginar o que eles esperam que a gente responda, tá? E por último, e não menos importante, a prova de julgamento clínico ela tem um custo de 1.500 dólares canadenses, também pagos à vista no cartão de crédito. E por final, nós temos a prova de habilidades clínicas. O que é isso? É uma prova que são provas práticas, para saber se nós estamos habilitados, se nós correspondemos ao método de trabalho deles. Essa prova é mais cara, o valor dela é 5.500 dólares canadenses. Ou seja, se a gente somar todos os valores da prova, sem contar os recursos que também são pagos, ou por exemplo, passei a data de inscrição numa das fases, você paga também essa multa. Então, sem a gente contar essas pequenas quantias variáveis, a gente tem uma somatória de 8.750 dólares. E no câmbio de hoje, isso equivale a quase 28 mil reais. Ou seja, não é barato, não é simples, não é fácil, sem contar todo o material preparatório, os livros, os sites, exercícios que também é bom fazer. E tem um porém, a gente pode dar entrada nessas provas enquanto estiver fazendo o processo imigratório. Ou seja, enquanto as minhas fases do processo migratório estão rolando paralelamente, eu posso me inscrever nessas fases, agendar a data para a prova, que geralmente elas ocorrem entre fevereiro e novembro, elas demoram um ano, ou seja, em um ano você vai gastar esses 28 mil reais, dependendo do câmbio, e você pode agendar, ir até o Canadá, faz a prova, passa pelas fases e depois retorna para o Brasil. Então, quando você recebe o seu visto de residente permanente através do Federal Skilled Worker, você já tem a habilitação, por assim dizer, para exercer a odontologia no Canadá. Então, esses processos podem ser realizados separadamente, concomitantemente. Então, você já adianta. O único problema é que você tem que ter uma boa quantia em dinheiro para o processo da odontologia e para o processo imigratório. Caso você não consiga ou ache o processo de revalidação de diploma muito complicado, você também pode entrar numa faculdade de odontologia canadense e cursar os 2 últimos anos do curso. Você se forma com eles dentro do país e faz apenas uma prova que habilita qualquer dentista, mesmo se formando lá, a exercer a profissão. Basicamente como funciona aqui no Brasil com o direito, a faculdade de Direito e a prova da OAB. Só que essa fase ela é muito mais custosa, uma vez que uma faculdade de odontologia custa cerca de 70 mil dólares. Só que para cursar a faculdade lá, você tem que ter muito mais dinheiro do que o exigido para o processo do NDEB, já que uma faculdade de odontologia custa cerca de 70 mil dólares por ano. E agora eu queria contar para vocês um fato curioso que aconteceu na semana retrasada, que eu estava fuçando o site do NDEB para também passar para vocês e para dar uma pesquisada, e eu caí na página de criar o perfil inicial de cadastramento do perfil para iniciar todo o processo. Eles pedem o seu nome completo, país de origem, ano de graduação, se você é destro ou canhoto, e eles dispõem uma lista de várias faculdades de odontologia em vários países do mundo. E por um acaso, a faculdade onde eu me formei, que é a Uniban, Universidade Bandeirante de São Paulo, que aliás fechou, ela não estava na lista. Isso foi no sábado à noite, foi dia 16 de janeiro. Gente, meu mundo caiu. Eu comecei a chorar, eu fiquei desesperada, falei, acabou, nunca mais vai dar certo. Se minha faculdade não tá ali é porque tem algum problema com ela, alguém já deve ter tentado. Eu entrei em pânico. E aparece uma janelinha embaixo que diz, se a sua faculdade não consta na lista, por favor, entre em contato. Isso era um sábado à noite e a única coisa que eu fiz foi chorar. Na segunda-feira de manhã eu programei meu celular com o fuso horário, com o horário de Ottawa, que é onde se encontra a instituição. E quando deu o horário, 9 horas da manhã, que constava no site que era o horário de abertura deles,
eu liguei lá desesperada. Aí tem aquela secretária eletrônica, disca 3, disca 2, disca um monte de númerozinho, e finalmente alguém me atendeu. E eu falei pra mocinha, eu falei, olha, minha faculdade não tá, e ela falou, manda um e-mail pra tal endereço. A gente como brasileiro surta, eu falei, meu Deus, nunca mais vão me responder, acabou minhas chances, já era. Ainda mais, imagina, a véspera de carnaval aqui no Brasil nada funciona, imagina lá, aquele inverno, aquela neve na altura da porta de casa, não vão, esquece. Bem, aí enviei o e-mail só falando que a minha faculdade não constava na lista. 30 minutos depois, 30 minutos, meia hora depois, no mesmo dia, eu recebi um e-mail, sem ser aqueles automáticos, falando que a minha solicitação havia sido enviada para o setor responsável. Falei, gente, não é que a coisa aparentemente funciona? Falei, bom, vamos ver, agora eu vou contar com a boa vontade, agora eu vou contar com a boa vontade do setor responsável, mas já é alguma coisa. Aí, isso foi dia 18 de janeiro, na segunda-feira. Na terça-feira, dia 19, eu recebi um e-mail do setor responsável, uma moça super educada, perguntando, me pedindo para passar para ela o nome da faculdade, o endereço e o campus. Aí já me gelou, porque quem não é aqui de São Paulo talvez não saiba, mas a Uniban, ela fechou, ela foi comprada por um grupo americano e mudou o nome para a Universidade Anhanguera. Então não bastava ela ter mudado de nome, o campus onde eu me formei fechou. A faculdade de odontologia foi transferida para um campus próximo. Falei, meu Deus, e agora? Eu falei, vou tentar. Pelo menos já cheguei até aqui, eles pareceram tão solícitos, vamos tentar. E mandei um e-mail explicando que a minha faculdade foi comprada, que ela mudou de nome, que o campus fechou, que a minha turma foi a última naquele endereço, com o nome Uniban. Meu diploma foi o último a ser assinado como Uniban. E aí, no dia 22, na sexta-feira, eu recebi um e-mail também super educado dela falando que a faculdade já constava na lista e que eu poderia prosseguir com o meu cadastro. Óbvio que eu não prossegui porque eu não tenho dinheiro no momento. Agora a gente está focando as nossas finanças para fazer tradução juramentada, para enviar o diploma para a instituição que faz revalidação, que é um tema para um próximo vídeo. Mas pelo menos eu estou tranquila que a minha faculdade já está lá. Tão logo a gente consiga juntar o dinheiro e a gente prossiga o cadastro, eu não vou ter problema com isso. É uma dor de cabeça, é um medo a menos e é um passinho a mais, é um degrauzinho a mais que a gente está subindo na nossa escadinha para o Canadá. Então, isso me deixou muito feliz, porque aqui no Brasil todo mundo sabe que começo de ano, véspera de carnaval e ainda resolver tudo por e-mail, esquece, você não vai conseguir, vai demorar, você ainda vai ter que ir lá na instituição, levar um chocolatinho, levar uma garrafinha de vinho, sabe, ter aquele jeitinho brasileiro para conseguir as coisas. E lá não, uma instituição do governo resolveu meu problema em 5 dias úteis. É uma semana, começou na segunda-feira, acabou na sexta, gente. Isso me dá orgulho, isso me dá cada vez mais vontade de ir embora, porque as coisas aparentemente, claro que deve ter muita coisa que não funciona, mas isso eu já percebi que funciona. Então isso é uma segurança a mais que eu tenho. Então, por hoje é isso que eu queria contar para vocês. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os diplomas brasileiros e como a gente proceder com eles. Tá bom? Espero ter ajudado, espero ter incentivado e espero ter animado vocês que também estão sonhando com isso a prosseguirem com esse sonho. Um beijo, tchau!